Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre transformação de tensões, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos analisar a seguinte situação. Imagina que eu tenho essa barrinha aqui, certo? Com as cargas R e P sendo aplicadas nela, certo? E eu peço para você calcular o quadrado de referência dela. Pela nossa aula anterior, a gente já sabe como é que calcula o quadrado de referência, que é exatamente chegar nesse cara aqui. E aí eu descubro que eu tenho uma tensão de 10 megapascais e uma tensão cisalhante de 25 megapascais, certo? Além disso, a gente também chega à conclusão que eu quero o seguinte. Imagina que eu te peço a 70 graus as tensões nesse plano AA, certo? Que no caso ele está a 70 graus. Como é que você faz para calcular elas? Vai ser exatamente esse o objetivo da nossa aula hoje. Descobrir como que eu faço para calcular as tensões nessa seção a 70 graus do nosso quadrado de referência, beleza? Primeiro vamos entender como é que vai funcionar o passo a passo, certo? A primeira coisa que você vai fazer no nosso quadrado de referência é marcar os eixos principais. Nesse caso, os eixos Y e X, certo? Marcados os eixos principais, você vai marcar o plano de referência, né, o plano de 70 graus, passando no encontro dos eixos, porque aí fica mais fácil você visualizar a mudança do ângulo, tá? Se você passar o plano em qualquer ponto, depois fica difícil você saber, né, como que tá sendo, como é que vai funcionar a mudança do ângulo dele, ok? Feito isso, né, você já marcou o plano, já marcou os eixos, você faz a mudança angular, tá? Que nesse caso aqui o 70 é aqui embaixo, mas eu vou transferir ele aqui para cima, né, que são os vértices opostos, e aqui em cima vale 70 graus, ok? E com isso eu vou rodar o meu eixo. Eu posso rodar de duas formas. A primeira forma é, pensa no seguinte, eu sei que o meu Y' e X', eles vão fazer 90 graus, tá? Então esse 90 graus vale tanto aqui para cima quanto aqui para baixo. Ou seja, se eu já andei 70 graus aqui embaixo, para eu completar 90 graus, faltam os 20. Ou seja, eu rodei meu eixo 20 graus para cima, certo? Mas se eu quisesse rodar ele para baixo, eu posso? Posso. Só que aí você vai ter que tomar o seguinte cuidado, ó. No caso, eu vou ter que rodar o eixo todo 70 graus para baixo, certo? Nesse caso aqui no sentido horário, certo? E aí é o cuidado que você vai ter que tomar. Sempre que eu rodar no sentido anti-horário, o meu sinal do ângulo vai ser positivo, 20 graus. E sempre que eu rodar no meu sentido horário, vai ser negativo, nesse caso, menos 70 graus, tá? Então lembra, ó, sentido anti-horário, positivo, sentido horário, negativo, beleza? Feito isso, então, como é que vai ficar o nosso quadrado de referência? Então vamos ver isso, ó. Primeiro a gente tem isso aqui, ó, que a gente acabou de descobrir. Eu tenho lá meu quadrado de referência com meu plano AA, tensão cisalhante, tensão Y, tensão X, e eu sei que ele pode rodar 20 graus para cima ou menos 70 graus para baixo, certo? Ou seja, a minha posição final do meu quadrado de referência, a posição final, né, do quadrado de referência pode ser essa daqui, certo? Ou, se eu rodar para baixo, vai ser essa daqui, ok? São as posições finais que o meu quadrado de referência tem. E se eu ampliar esse quadrado aqui de cima, eu vou ter exatamente esse caso aqui, certo? Eu sei que meu quadrado de referência está representado dessa forma, e eu sei que ele vai ficar exatamente com essas tensões, beleza? Agora que a gente já sabe quais são as tensões e como elas funcionam, vamos entender como é que a gente faz para calcular elas, certo? Vamos ao cálculo das novas tensões, certo? Que são exatamente as tensões X' e Y' lá da nossa figura. Quero saber, como é que eu faço para calcular essa tensão X'? Ou como é que eu faço para calcular essa tensão Y'? Ou como é que eu faço para calcular esse cisalhante X' e Y'? Vai ser exatamente isso que a gente vai ver agora. Primeiro, a nossa tensão X vai ser calculada desse jeito aqui. É uma fórmula grande, mas ela sempre vai ser calculada desse jeito. Então, tensão X mais tensão Y sobre 2, mais tensão X menos tensão Y sobre 2, vezes o cosseno de 2θ, toma cuidado que é 2 vezes o ângulo, mais o cisalhante XY vezes o seno de 2θ, de novo, ó, 2 vezes o ângulo. Da mesma forma, a tensão Y' vai ser calculada dessa fórmula aqui. Dessa forma, né? Tensão X mais tensão Y sobre 2 menos tensão X menos tensão Y sobre 2 vezes o cosseno de 2θ menos o cisalhante XY vezes o seno de 2θ.
E olha só que interessante, se você comparar o de cima com o de baixo, a única diferença é esse mais e menos aqui, né? Todo o resto é igual. Ou seja, o nosso bizu é o seguinte, você pode simplesmente pensar que o tensão x e tensão y' são os mesmos termos, né? Trocando apenas o sinal. Então, para o x' vai ser mais. Para o y' vai ser menos, tá? E aí você vai ter tensão x mais tensão y sobre 2, que vai se repetir, tensão x menos tensão y sobre 2, que vai se repetir, e a tensão cisalhante xy, que vai se repetir, além dos cossenos e senos, tá? E aí você consegue garantir que essa fórmula sempre vai estar funcionando, beleza? Além dessa fórmula, a gente também tem o nosso cisalhante x' e y', tá? Que ele funciona como? Vai ser menos tensão x menos tensão y sobre 2, vezes o seno de 2θ, mais o cisalhante xy vezes o cosseno de 2θ, tá? E aí o cisalhante xy ele é fixo. Ou seja, você tem que gravar então o bizu, certo? Que é o x' e y', que é a mesma fórmula trocando apenas os sinais. E além do bizu, você também tem o cisalhante x' e y', que tem que ser gravado, tá? A gente tem que saber essas fórmulas para poder fazer exatamente as nossas contas, ok? Então vamos lá. Como é que vai funcionar no nosso exemplo então? No nosso exemplo a gente chega que tensão x é igual a mais 10 megapascais, tensão y é igual a 0 e a tensão XY é igual a 25 megapascais. E a gente vai usar o cálculo, né, para 20 graus, ok? Então vamos lá. Substituindo lá naquelas fórmulas da página anterior, a gente chega que tensão x' é igual a 24,9 megapascal, tensão y' é aproximadamente, né, menos 14,9 megapascal, e a tensão x' e y' é aproximadamente 15,9 megapascal. Beleza? Sabendo isso daqui, a gente pode redesenhar a nossa figura, né? A gente pode redesenhar ela e chegar exatamente nisso aqui, ó. 14,9 negativo, então é compressão, 24,9 positivo, então é tração, e o 15,9 que é positivo. Então as suas setinhas ficam marcadas dessa forma, tá? Beleza, agora que eu já sei como é que é o nosso quadrado de referência virado de 20 graus e as tensões nele, eu consigo saber quais tensões estão agindo na nossa seção AA. Lembra que esse era o objetivo do nosso exercício? Então, ó, lá na seção AA, que é paralela a esse lado, eu estou vendo, ó, tem uma força de 24,9, que é uma tensão normal sendo aplicada nela, e um cisalhante de 15,9 megapascal, que é exatamente um cisalhante também sendo aplicado nela, beleza? Ou seja, eu redesenhei o meu quadrado de referência com as tensões que eu calculei do nosso exemplo, e além de usar essas tensões que eu calculei do nosso exemplo, eu usei exatamente a nossa seção AA para fazer isso. E aí eu consigo calcular a tensão principal e tensão cisalhante. A tensão principal deu 24,9 megapascais e a tensão cisalhante deu 15,9 megapascais. Beleza? E aí a gente conseguiu exatamente chegar no objetivo, que são as tensões aplicadas nesse plano. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.